Olá pessoal do sétimo ano, hoje nós iremos falar sobre urbanização brasileira. É importante, antes de nós começarmos a abordar o conteúdo de urbanização brasileira, lembrar que o processo de urbanização brasileira nos permite compreender o que ocorreu antes desse processo, né? O que aconteceu antes? A vida no campo, que nós aprendemos no bimestre passado, os estatutos no caso do campo, quando, no caso, foi feita uma lei que estabeleceu, no caso, os direitos trabalhistas aos trabalhadores do campo, fazendo com que muitos donos de terra mandassem, no caso, seus empregados embora, criando-se assim um novo grupo de trabalho chamado boias frias, que eram aqueles que trabalhavam sem a sua mão de obra empregada com carteira assinada. E essa compreensão é muito interessante porque você vai ver que aqueles que estão desempregados no campo, eles vão sair do campo e vão para os grandes centros. E aí vai ocorrer, no caso, um crescimento demográfico, onde nós aprendemos também no bimestre passado, que o IBGE desenvolve esse trabalho para identificar a quantidade de pessoas que vivem no campo ao longo da história e as pessoas que vivem, no caso, na cidade, nos grandes centros. Essa quantidade demográfica, essa quantidade de pessoas que vivem nessas regiões é de grande importância para nós termos, no caso assim, um levantamento da localização da população brasileira nas suas áreas, né, como elas estão distribuídas. Ok? Isso é de grande importância. Um outro detalhe que é de grande importância para nós é a consequência da urbanização. Quando nós iniciamos o capítulo, nós consideramos, no caso, 4 aspectos de consequências negativas que ocorrem com o processo de urbanização. São elas, no caso, a criação, no caso, de regiões, no caso, mais às margens dos grandes centros, que são as comunidades, as favelas, a poluição atmosférica, né, pela quantidade, no caso, de emissão de gases, né, assim como também os congestionamentos no trânsito e a quantidade de lixo urbano, né, que é desenvolvido, que ocorre, no caso, nos grandes centros. Tá bom? O interessante, se nós observarmos esse conceito, é o Brasil urbano, ele nos caracteriza, ele nos dá a característica de que na região, no caso do campo, né, na zona rural, a ocupação dos lares, das casas, elas são bem esparsas, né? Você tem, no caso, uma casa aqui, 500 metros depois você tem uma outra casa dentro de um terreno ou dentro de um sítio, então um distanciamento muito grande. Já nas grandes cidades, a ocupação é concentrada. Isso quer dizer que é uma casa bem próxima à outra, né? Ou então até mesmo nós temos aí os espaços, eles são tão estreitos e tão bem ocupados que eu tenho um crescimento vertical desse espaço, né? Assim como também nos grandes centros eu tenho, no caso, as redes de transporte, as edificações aglomeradas, a impermeabilização do solo, né? No caso, por exemplo, as ruas são asfaltadas, o que dá, no caso, uma dificuldade muito grande para o escoamento das águas da chuva, né? As atividades industriais e de comércio, né? E a prestação de serviço. Então, na região, no caso urbana, eu tenho um volume de muitas outras atividades e essas, no caso, podem gerar consequências positivas e negativas. Daqui a um pouquinho nós vamos mais à frente aprender um pouco sobre essas atividades. Entretanto, vamos aprender um pouco do passado do Brasil, do nosso território, né? A passagem do Brasil rural para o Brasil urbano. Vamos considerar uma data, 1950, quando, no caso, eu tinha cerca, no caso de 64% da população brasileira viviam na região do campo. E 36% da população brasileira vivia, no caso, nas grandes cidades. Esse quadro foi mudando. Em 1970, já houve uma grande mudança. 56% da população brasileira já estava nos grandes centros, nas grandes cidades, né? E 44% dessa população permaneciam ali no interior, no campo, né?
Em 1990, bem próximo de nós aqui, houve, no caso, uma total mudança. 76% da população brasileira já estava nos grandes centros, contra 24% da população, no caso, que vivia no campo. E em 2010, para concluir a nossa estatística, eu tenho, no caso, 85% da população brasileira vivendo nos grandes centros e apenas 15%, 16% da população brasileira vivendo, no caso, no campo. Olha que diferença, né, de 1950 para 2010, houve uma diferença, um disparate muito grande, e você viu que ocorreu um crescimento demográfico, né, na região urbana, e isso faz uma diferença tremenda. É por isso que eu falei que lá a questão da contagem de pessoas do IBGE é importante nós começarmos olhando para o passado, para o segundo bimestre, para entendermos justamente o que nós estamos tratando agora. Vamos aprender um pouco sobre a história do processo de urbanização ou de crescimento das cidades no território brasileiro. A nossa data inicial é de 1530, quando a metrópole portuguesa iniciou a expansão canavieira no Nordeste colonial. Esses assentamentos localizados nas regiões litorâneas abrigavam edificações nas quais se estocavam os produtos a serem enviados para Portugal. A proteção, no caso dessa região, bem na costa brasileira, cabia à coroa portuguesa, que construiu muitos fortes nesse mesmo período, contribuindo então para a aglutinação da população. Quer dizer, as pessoas começaram a viver em torno daqueles fortes que foram criados nas margens, nas praias, né, nas margens do litoral brasileiro. Então, passado, no caso, 2 séculos, de 1 a 2 séculos posterior a esse período, no caso do plantio da cana-de-açúcar, nós temos aí, por volta do século 17, 18, muitas outras cidades surgindo, né, com o processo, no caso, da mineração. Mais voltado, saindo um pouco do Nordeste, né, voltado agora para o Centro-Oeste e para o Sudeste. Aí surge aí a cidade de Ouro Preto, cidade de Tiradentes, né, e você vai ver outras cidades aí em Goiânia também surgindo nesse período, aonde também a população portuguesa começa a vir para o Brasil, junto, no caso, com um grande número de africanos que são trazidos para esse território para desenvolver o processo de mineração, a busca do ouro, né? A busca das pedras preciosas, né? Então, com essa busca do crescimento, da exploração do território, eu tenho também um crescimento, no caso demográfico. Logicamente, eu vou ter também um processo de urbanização, pessoas morando, né, nesse território. Não podemos destacar que quando os portugueses chegaram aqui, já existiam os indígenas vivendo nesse território, mas eles não faziam mudança na estrutura territorial, porque eles viviam dentro das matas. Já os povos, no caso, dos grandes centros europeus, ao chegarem aqui, trouxeram também as suas mudanças, o processo de destruição, no caso do ambiente, no caso das florestas, para a criação, no caso, como nós vimos, das pequenas vilas e logo o surgimento das cidades. Para nós concluirmos essa etapa, nós vamos considerar, no caso, o século XIX. No século XIX, a cultura do café estimulou a expansão urbana em São Paulo, Rio de Janeiro e norte do Paraná. Os eixos ferroviários construídos para escoar a produção foram responsáveis pelo surgimento de muitas cidades no interior. Apesar do surgimento desses núcleos, o Brasil ainda permanecia mais rural do que o urbano. A economia brasileira, até a virada do século XX, era predominantemente agrária. E em 1915, o café representava 85% das exportações brasileiras. O ciclo do café, no entanto, entrou em profunda crise por causa da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. Fiquem com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe você e a sua família.